Vamos para mais um episódio! Estou muito empolgada com essa segunda temporada. É sobre isso. Eu acho que os convidados têm um tchan. É sobre isso. Dá um outro ar. Inclusive, eu quero muito saber de vocês o que vocês estão achando do formato. Como eu já cansei de falar aqui, mas eu sempre vou repetir. Eu acho que é legal, de certa forma, vocês participarem dos bastidores, tipo, do que tá rolando, o que que tá acontecendo, como que eu consigo alguma coisa. Inclusive, fiquem à vontade para fazerem perguntas de como eu montei, né, o podcast, dei início a esse projeto, porque eu, em relação a equipamento, tecnologia, eu sou meio leiga, assim, né? Era uma coisa muito nova. Então, eu quis começar com o melhor possível, mas eu não tinha só top de linha. Então, se vocês tiverem alguma dúvida também, fique à vontade. Mas eu quero muito saber da opinião de vocês sobre as convidadas. Eu quero muito saber o que vocês acharam delas até aqui. Se vocês acharam interessante, se vocês gostaram das escolhas, dos temas abordados, como vocês acharam que foi essa construção do episódio? Se valeu a pena? Se deu para entender bastante? Se vocês gostaram de como estruturamos aí, de como eu montei o roteiro, se fez sentido, eu quero muito saber. Porque assim, eu gostei bastante, eu tenho uns pontos ali a melhorar que eu faria diferente, mas aí seria na hora da gravação, não teria nada a ver com outra coisa. Confesso que eu queria muito receber presencialmente. Algumas seria impossível, porque moram em outros estados, então possível seria, mas demoraria muito para subir. Mas eu também tenho um leve problema de estrutura. Porque eu descobri que São Paulo tem um projeto que tem salas que a gente pode usar de graça. Projeto Acesso SP, alguma coisa assim. Porém, entretanto, por todavia, é muito difícil agendar. Eu não sei se é porque, por conta de ficar nos céus, de repente, os alunos da ETEC, FATEC, enfim, já reservam automaticamente, e aí fica difícil, porque ano passado, para gravar o Elas na Rede, eu tentei agendar. E eu precisava de 2 dias, porque uma parcela do grupo das meninas chegava, porque cada um é de um estado diferente, vocês lembram, né? Então, uma parcela das meninas chegavam domingo, meados de segunda, e outra parcela só na terça, que é um dia que antecede o evento, que inicia na quarta, né? Que é quarta, quinta e sexta. E aí, eu reservei 2 dias para conseguir gravar com todo mundo, e não consegui reservar 2 dias. Consegui um só, num horário muito difícil para todo mundo, inclusive para mim. Então foi tudo muito complicado. E eu fiquei pensando assim, não dá para depender de uma sala tão complicada, porque quando a gente fala em convidado, a gente precisa considerar que cada um tem sua vida, como eu falei no primeiro episódio dessa segunda temporada. Então, imprevistos acontecem. Então, se tiver, geralmente as mães podem ter um compromisso com os filhos, as pessoas trabalham, então pode ter um compromisso com o trabalho. E as pessoas são pessoas, podem ficar doentes. Aí eu não vou conseguir, tipo, remarcar a sala. Ah, não deu pra ser na segunda, vamos tentar fazer amanhã ou semana que vem. Não dá. Porque você tem que, assim que vira um mês, você tem que tentar agendar. E é essa dificuldade toda que eu acabei de falar. Então, assim, é muito chato. Então, não dá pra contar com essa sala. Eu sou uma pessoa que eu tenho um certo problema com coisas despadronizadas. Então, ou eu teria que ajeitar um lugar pra ficar padrão aqui em casa, então, ver um local bacana. Eu até pensei em mudar algumas posições aqui do escritório para ver se funcionaria. Ou eu teria que ver uma sala fixa de podcast bem estruturada, com equipamentos legais e tal. Porque eu não gosto, gente, por mais que as pessoas gostem muito hoje do se virar, sabe? Ai, a gente dá um jeito. Eu, Priscila, não gosto. Eu acho que passa um ar de desorganização. E aí eu não gostaria desse cenário. Então, calculando a rota de tudo isso. Então, eu quero muito que vocês deixem aqui no comentário o que que vocês estão achando e podem criticar o todo. Inclusive, eu acabei de citar cenário, acabei de citar equipamento, então vejam. Eu tô vendo, por exemplo, cara, eu sou tão chata com padronização que eu tava vendo uns microfones em promoção, porque seria bacana os microfones desses, né? Eu tenho uns pequenos, que inclusive eu tô usando um aqui, ó, pra gravar no outro, sei lá, no outro ângulo. Mas eu sou tão chata que eu já vi umas promoções muito boas e eu só não comprei porque não é branco que nem esse. E aí eu vou achar muito estranho o convidado com microfone preto e o com microfone branco. E tem um propósito do microfone branco, é para dar mais luminosidade, já que tem muitos pontos de contraste aqui no meu escritório, né? A mesa é de madeira tom escuro, meu cabelo, a raiz é escura. Minha sobrancelha, meu olhar e geralmente as roupas que eu costumo usar. Então são detalhes que fazem diferença na iluminação do vídeo, por exemplo.
Então, é isso. Deixem suas críticas. Pode ser autocríticas, tá tudo certo. Que eu também eu sou cheia de colocar as minhas autocríticas aqui, então fiquem à vontade. Quero muito saber a sua opinião, porque eu consigo sair do lugar. Eu consigo entender se eu tô fazendo certo, se eu tô fazendo errado, enfim. É isso. Quero muito saber de vocês depois, mas vamos aos fatos. Tô muito feliz, tô muito empolgada com os próximos episódios, com o que já foi gravado. Mas hoje vamos falar de uma coisa muito, muito legal, que é o Globo de Ouro 2025. Na verdade, Globo de Ouro 2024, né? Porque o Oscar que ficou para 2025. Mas a premiação, se eu não me engano, foi em janeiro. Então não tô tão atrasada, não, aqui nos anos. Queria fazer muito um episódio, porque eu acho que foi tão histórico o que aconteceu. Foi tão histórico que a gente tá vendo acontecer. Indicação do Oscar, a estatueta do Globo de Ouro de quem venceu. Eu acho que são coisas que fazem tanta diferença, ainda mais num ano onde tanta coisa aconteceu, e eu quero muito falar sobre isso. Eu achei que fazia muito sentido trazer pro Podpri, principalmente porque é um assunto que me interessa muito e que impacta tantas vertentes, são tantas camadas que a gente não pode deixar passar despercebido. É sobre isso. É muito sobre isso. Então, ao nosso tema. Primeiro, assim, eu queria muito começar com uma pergunta para fazer a gente refletir. Qual a reflexão que podemos tirar sobre a vitória do Globo de Ouro? E aqui eu não quero só trazer da Fernanda Torres, mas também da Demi Moore. E eu também queria acrescentar a atriz que interpretou a Em- é, Emily Pérez, eu acho que é o nome. Perdão se eu estiver equivocada, mas Emília Pérez, acho que é Emília Pérez. Porque assim, estamos falando, primeiramente, de duas atrizes mais maduras. Então a gente não tá falando porque assim, a gente tem uma imagem, principalmente nós mulheres, a gente tem uma mentalidade de que. Ai, vocês vão me entender como ninguém. Eu tive essa conversa, inclusive, com um cara mais jovem esse final de semana e me veio isso à mente. Eu nem lembrava que era esse episódio que eu ia gravar hoje. Mas, por exemplo, a gente tem muito uma imagem quando a gente é adolescente. Criança, não vou dizer muito porque, né? Criatividade é aflorada. Mas na adolescência, a gente tem muito uma imagem de, ai, quando chegar aos 30 anos, eu quero muito estar muito estabilizada financeiramente, eu quero muito já ter comprado minha casa e meu carro, ou minha moto, né? Dependendo de como for seu estilo de vida. A gente pensa muito nisso, nos 30 anos ser o auge. Sendo que eu falei uma frase a esse meu colega jovem que eu tava conversando. Ele tem. Jovem assim, né? Ele tem 25 anos, eu acho, parece que vai fazer 26. E é a mentalidade que ele tem. Tipo assim, em 4 anos eu preciso ter isso conquistado. E aí eu falei uma coisa pra ele que é uma coisa que eu nunca verbalizei, mas é uma coisa que eu penso muito. Os 30 anos, ele não é ponto de partida nem ponto de parada. Ele é só mais uma etapa da vida onde nos mostra que continua tudo muito difícil, principalmente para quem não tem uma base, uma rede de apoio boa de grana, né? Porque aqui a gente vai ter que falar de grana, vai ter que falar de dinheiro, não vai ter como, até porque a gente está falando de cultura. Então, é uma coisa que não tem como fugir muito. Mas vamos pensar o seguinte: é muito fácil eu falar que eu conseguiria, aos 30 anos, conquistar até antes, se eu tivesse pais ricos, se eu viesse de família rica, se eu fosse herdeira, como a gente vê muitas pessoas no mundo afora, na internet da vida, demonstrando. Né? É muito fácil a Jade Picon falar que aos 12 anos ela já estava estabilizada financeiramente e preparada para qualquer percalço do futuro. Porque a realidade onde ela nasceu já é diferente. E aqui eu não vou trazer vitimização, tá? Eu não quero trazer de, ai meu Deus, coitadinha de mim, de que lugar eu vim, não sei o que lá. Eu tô querendo trazer a realidade. É muito complicado a gente falar sobre estabilidade quando a gente nasce sem certas estruturas. Gente, a gente não tem educação financeira na periferia e deveria ter. Todo mundo deveria ter educação financeira, porque a gente não via tanto rico quebrar, por exemplo, ou tanto pobre que ficou rico quebrar, porque acontece muito. O que aconteceu com a Cida do BBB? Ex-babá e diarista do médico, acho que ela já foi do médico também uma época, mas quando ela entrou no BBB, ela era babá. O que aconteceu com ela? Quebrou. E antes dela, quando o BBB ainda era só anônimo, eu deduzo, eu venho ser ousada a indicar que os que vieram antes, tipo Bambam da Vida,
E tantos outros, ou até alguns esquecidos, só não quebraram, os que não quebraram, porque mantiveram uma certa fama ou se mantiveram na popularidade. Bambam, por exemplo, é um deles. Inclusive, ele fala sobre isso abertamente. Que quando ele cai na mídia, ele faz alguma coisa, alguma besteira, pra virar meme ou para popularizar mesmo. E virar. Porque que ele mesmo falou sobre isso no Danilo Gentili, no programa do The Noite. Ele falou sobre por que, que ele provocou o Popó, porque ele criticou o Popó e falou tantas coisas absurdas e quis enfrentar ele, mesmo sabendo que ele ia perder, porque pô, ele estava provocando um dos maiores vencedores de boxe do Brasil. Então, assim, é sério que você tá desafiando um cara que tem história e ainda se mantém em forma, que é importante, porque jogador, a primeira coisa que faz quando se aposenta é sair da dieta, né? E então, assim, para aproveitar, porque passaram a vida inteira com a vida regrada na alimentação, nos exercícios, não tinha, quase não tem. Hoje eles têm bastante, mas antigamente quase não tinham vida pública ou vida pessoal. Eles tinham que viver para manter o corpo em forma e ter um bom desempenho no jogo. Então, por que que ele fez isso? Para se manter em alta, para se manter visível para as marcas continuarem contratando ele, para ele continuar fazendo o dinheiro entrar. Porque, gente, o dinheiro precisa rodar. Então, quando a gente fala sobre educação financeira, a gente está falando sobre isso. Entrou um dinheiro na minha conta, o que que eu vou fazer? Tem muita gente que não sabe o que fazer. E aí extravasa e perde tudo. E aí é muito triste ver que poderia ter tido um futuro brilhante. É muito triste ver a situação da Cida hoje, que venceu. E outras tantas pessoas que a gente sabe que vencem ou que ganham na loteria e acabam ou morrendo, perdendo tudo ou sendo roubadas, porque foram enganadas. O que aconteceu com o Luva de Pedreiro? Ele foi enganado. Ah, tudo bem que, graças a Deus, ele conseguiu dar uma reviravolta, conseguiu meio que uma outra pessoa e hoje ele tá vivendo bem. Mas ele encontrou um empresário que quis passar a perna nele. Então, assim, tá cheio disso no mundo. E se a gente tivesse um mínimo de noção de educação financeira, a gente não sofreria tanto. Eu sinto muito essa ausência, porque hoje tudo que a gente tenta aprender depois dos 20 é tudo muito mais complicado para entrar na nossa cabeça. E eu tento aprender sobre investimento porque ele é mais um item da independência. As pessoas pensam que independência é você ter um bom salário para dar conta das suas despesas, e o segundo passo, né, quando você se estabilizar e tal, é comprar o imóvel para você chamar de seu e um automóvel, se for o caso de. É porque não é um sonho meu, por exemplo, por isso que eu falo assim. Mas não. O investimento deveria fazer parte dessa estrutura da independência. E seja, quando eu falo independência, seja ela você saindo de casa para casar com alguém, então para morar com alguém, e seja esse alguém um relacionamento amoroso, uma amizade, ou você sair sozinho. Você precisa ter essa noção para você saber lidar com dinheiro. A gente não sabe lidar com dinheiro. Meu pai dizia no passado que eu era inimiga do dinheiro, porque entrava e saía, né? Era para era para pagar a conta. Eu não sabia guardar. É claro que teve algumas coisas na minha vida que aconteceram. Teve uma fase na minha vida que eu ganhava muito bem, num emprego assim, muito, que era recepcionista, e eu era muito, eu não era reconhecida, eu não era valorizada, e eu me esforçava muito para ser contratada diretamente, porque eu era terceirizada, e acabou que eu fui humilhada, que eu fui, ai, aconteceu muitas coisas nesse emprego. Então, para colocar uma coberta nos problemas possivelmente emocionais que eu estava tendo, aí eu fazia isso. Então, eu acho que tiveram algumas coisas, porque, querendo ou não, se eu parar pra pensar, eu não tive um momento de me enrolar tanto financeiramente ao ponto de entrar em pânico, de pensar, meu Deus, eu devia ter feito melhor. Eu sempre fui muito ponderada nesse sentido. Então, eu nunca pesei a mão. Mas, em compensação, eu poderia estar muito melhor financeiramente se eu tivesse calculado tudo isso. Só que não dá pra mim ficar pensando que se eu voltasse atrás eu faria diferente, porque eu ouvia muitos conselhos e mesmo assim eu não fiz diferente. Então eu não vou julgar a minha eu do passado porque ela teve seus motivos. Mas voltando ao Globo de Ouro, e ele reflete nisso tudo, por que que eu citei tudo isso? O Ainda Estou Aqui tá fazendo história. E não tem como falar de Ainda Estou Aqui sem falar de política. Aliás, para quem não ouviu o episódio que eu falei sobre religião, política e futebol, vocês precisam assistir. Existem assuntos que a gente não quer tratar porque é chato, porque, eu não aguento mais, mas é por isso que a situação do mundo tá assim. Eu nem vou falar do Brasil, mas eu vou falar do mundo. Porque
A política move o mundo. E foi de propósito que foi passado isso tudo. Eu lembro que eu tive uma aula de história, eu odiava história, eu já falei isso em alguns episódios. E eu lembro que uma vez o professor de história, o professor Nilson, ele fez uma aula falando sobre política. E eu lembro, eu juro pra vocês, eu lembro como se fosse ontem. Da minha cara de, ai, que saco, porque eu odiava, odiava. A gente falava em casa, mas era muito na zoação, na brincadeira, a gente nunca falou de forma séria. A gente já teve umas conversas outras sobre, sobre, por exemplo, alguns políticos. Então, falar sobre, ah, fez alguma coisa, não fez alguma coisa, mas a gente nunca falou de forma geral. A gente nunca falou de forma, ai, vamos estudar a política. Para que serve? Eu nunca soube. Para que eu sempre soube do prefeito porque cuida do estado, mas eu nunca soube a função do vereador, do deputado, do presidente também é um pouco mais fácil. Mas eu não sei as limitações de cada um também, porque o prefeito faz o estado, mas tem coisas que é, por exemplo, o governador. Então, são coisas que a gente precisava saber. Precisa saber. A gente não sabe. E eu ainda estou aqui, por que que eu falo que ele é sobre política? Porque ele fala sobre uma época que o Brasil viveu a ditadura e foi muito difícil. Gente, a gente não tinha liberdade para verbalizar o que a gente pensava. Eu penso nisso com tanta tristeza, e eu penso, nossa, mil vezes como Deus me colocou na Terra numa época boa. Porque se tem uma coisa que eu não consigo fazer é me calar. Inclusive, é meio estranho, porque quando eu tô vivenciando ou presenciando uma injustiça com outro, eu não consigo ficar calada. Eu tenho que fazer alguma coisa. Às vezes pode ser sutil, às vezes pode ser só o acolher, né, o acolhimento, mas eu tenho alguma ação. Quando é comigo, eu me retraio. Por exemplo, abuso em transporte público. Eu sofria todos os dias. Todos os dias tem um cara canalha, machista, escroto, que sai de casa querendo acochar, se esfregar, se aproveitar de alguma mulher que tá ao redor. Sempre, sempre tem. E eu sofria todos os dias. Às vezes mais leve, às vezes mais intenso, mas eu sofria sempre. E teve vezes que foram muito graves. E eu não conseguia abrir a boca. E eu julgava muito as meninas que minha mãe contava histórias né, de assédio em busão, que eu falava, meu, por que que não grita? Por que que não pede ajuda? Sempre pode ter alguém que te apoie, né? Mas na hora, a minha reação é me retrair. Eu fico recalculando a rota mil vezes. Tá acontecendo mesmo isso? É isso mesmo que tá rolando? Eu fico até sem acreditar. Então, que bom que tem meninas que reagem na hora. Eu vi um vídeo recentemente de uma mulher, de uma menina carioca que começou a filmar quando viu que o cara tava se masturbando perto dela. Ela começou a filmar, intimidou ele, aí os caras botaram ele pra fora. É sobre isso. Isso faz diferença. E a ditadura era a época onde se a gente fica revoltada com a polícia hoje, com a forma como eles usam a arma, sem pensar duas vezes, imagina numa época onde eles tinham total liberdade de matar e nem sequer prestar conta disso. É pesado isso, mas é porque foi como foi. E eu vejo pessoas apoiando a volta e eu só consigo pensar numa coisa que, inclusive, uma atriz falou sobre isso, e é o que eu sempre penso. Uma pessoa que apoia esse regime militar não estudou história. E quando eu falo que não estudou história, eu não tô falando de uma graduação de história, eu tô falando do básico da história. Então, o Ainda Estou Aqui, ele é tão profundo nesse sentido. Ele te coloca em uma família para você entender profundamente o impacto disso. O Ainda Estou Aqui fala sobre um pai, que inclusive no filme, o Selton Mello que interpreta o pai, o Rubens Paiva, é muito impactante, porque no filme ele aparece nas primeiras cenas, mas ele ainda permanece ali, mesmo sem aparecer. O momento que a Fernanda Montenegro aparece no filme, ele é muito forte, porque ela não fala uma palavra. E a gente sente cada sentimento que tá passando pela cabeça dela, cada emoção que tá passando pela cabeça dela, porque é muito forte. E eu acho que às vezes a gente falar por alto, é muito fácil a gente rir da nossa ex-presidente Dilma, porque ela falava umas besteiras, porque ela falava umas coisas sem sentidos no meio de discurso tão sério. Mas ninguém lembra, quase ninguém lembra, né? Não posso generalizar porque teve muitas pessoas que falaram sobre isso, que ela foi fortemente torturada nessa época, de pancadas à cabeça, a abuso e a tantas outras coisas que a gente nem faz ideia, que talvez ela nunca fale. Então, são coisas que mexem muito, muito. E eu tô falando de coisas que mexem fisicamente. Eu não tô falando de traumas, não. Geram traumas também, posteriormente, para quem passou por tudo isso.
Os Filhos, do Rubens Paiva, com certeza vivi isso. A personagem da Fernanda Torres, que já faleceu, mas o impacto do que ela fez. Gente, que mulher forte. Ela foi. Eu não vou dar spoiler, ainda tá nos cinemas, eu quero muito que todo mundo vá assistir. Mas foi uma mulher que ela se mostrou para além do seu tempo. Fiquei muito feliz. A primeira coisa que eu fiquei muito feliz foi quando eu entrei na sala do cinema e ela tava lotada. Parecia que era um filme assim dos Vingadores, da Marvel. Tava lotada a sala. E eu fiquei impactada, primeiramente, com isso, e segundo, com toda a história. Os meus tios, meus pais, contam a história de como foi viver a Segunda Guerra Mundial, tipo, mesmo morando no Brasil, como foi ver notícias no jornal, por exemplo, de como estava sendo. Pô, a gente tá vendo, né, as notícias da guerra mundo afora. Então, é interessante ver a perspectiva que eles tiveram quando eles eram as crianças ou adolescentes, vivenciando isso que a gente está vivenciando hoje. Está tendo a guerra da Rússia contra a Ucrânia, na faixa de Gaza, tudo que está acontecendo, o novo governo dos Estados Unidos, o governo Trump, o impacto disso perante o mundo. Então, ouvir essas histórias, comparar, é muito rico. Por isso que eu queria falar tanto do Globo de Ouro, porque eu ainda estou aqui, a Fernanda Torres há 25 anos atrás era a mãe dela subindo aqueles palcos, sendo o nome dela colocando como indicações. Sim, eu sei que isso pode parecer um pouco de hipocrisia, falar assim, já vencemos só por ser indicadas, mas sim, a gente já venceu por ser só indicada. Um filme nacional, um filme brasileiro falado em português, tendo 3 indicações ao Oscar. E um deles inédito, que é de melhor filme. Isso tem muita grandeza e muito significado. Tem muita coisa envolvida e é motivo da gente já se orgulhar daqui. Eu quero muito que ele vença, em mais de uma categoria. Nossa, eu quero muito mesmo. Mas eu confesso que tem tanta história bacana que vale muito a pena. E aí eu vou englobar um pouco de um tudo, tá? Né, em tudo isso, porque eu acho muito legal. E o lance da Fernanda Torres ter ganhado o Globo de Ouro tem todo esse significado que eu acabei de falar. E o da Demi Moore. Gente, a Demi Moore, ela foi gigante em A Substância. Eu quis muito assistir porque estava sendo muito falado. E como mulher, eu queria muito assistir. Quando a gente fala de Fernanda Torres e quando a gente fala de Demi Moore, a gente tem que lembrar que são atrizes mais velhas, né? E são atrizes que começaram muito jovem. São atrizes que foram desacreditadas por serem mulheres, tá? A gente tem que lembrar disso. Demi Moore ouviu coisas como ela sempre foi muito bonita, então você sempre vai ser aquela atriz de capa de revista. Eu lembro também uma vez que a Megan Fox falou isso. Falou que ela uma vez questionou quando ela não passou num papel específico que ela gostaria muito de interpretar, e ela questionou um diretor, e aí o diretor falou assim pra ela: você é muito bonita e você também é muito gostosa. Então se contente com papéis, você vai ser hipersexualizada, é sobre isso. Ela ficou um tempo afastada do cinema. E quando eu falo cinema, eu falo, enfim, de produções hollywoodianas. Ela não queria aquilo. Era mais que um rostinho bonito. Ela queria. Eu fico vendo atrizes falando sobre o que você gosta quando algum jornalista ou algum apresentador de programa pergunta: o que você gostaria de fazer? Falta alguma coisa? Tem muitas atrizes que falam: eu gostaria de fazer um drama. E aí tem gente que ri, porque ela é conhecida como atriz de comédia. Mas eu gostaria, porque é um desafio. Eu já atingi todo o ápice que eu gostaria na comédia. Por que não atingir outras camadas agora? Tem atrizes que falam que gostariam muito de interpretar vilãs, né? Porque é um desafio muito grande. Você fazer um público te odiar é muito forte. Então, o público só vai interpretar como, esse é um papel que ela tá fazendo, ou realmente vai sentir ódio, vai querer, sei lá, ela não vai poder andar na rua porque as pessoas vão querer agredir ela. Tem muito disso para quem interpreta vilão, para quem interpreta bem vilão. Então, para toda profissão existem desafios. Eu conversei com uma amiga esse final de semana, na sexta, aliás, que inclusive quero muito trazer, e ela topou vir pro episódio, e eu tenho certeza que vai ser, nossa, um dos melhores, com certeza. Eu sei que eu tô sendo muito repetitiva nisso, mas realmente, todos os episódios com convidados estão sendo excepcionais. Eu tava falando com ela, e ela falou sobre, tô no emprego legal, tô no emprego bacana, mas eu tô fazendo o básico. E tipo assim, que bom, porque ela tem algumas coisas que ela precisa lidar, então precisa ser um pouco mais flexível e tranquilo o trabalho que ela pegar. Vocês vão entender por quê futuramente. Mas o ponto é,
os desafios, até onde ela pode ir. Será que ela dá conta de algum? Ela não vai poder nessa vaga em específico. E a gente vai ter isso em todas as profissões. E mesmo que você seja uma dona de casa, você vai ter perspectivas ou expectativas com a sua própria vida. Será que eu dou conta de educar 3 crianças? Será que eu dou conta de ter um filho? São coisas, são desafios que a vida dá que você nunca sabe, né? E aí todas as profissões têm um pouco disso. E a Demi Moore, a Megan Fox, e eu não quero trazer mimimi de, ai meu Deus, como é difícil ser bonita, como é difícil ser gostosa. Não é sobre isso. Mas é sobre como sempre a mulher é colocada dentro de uma caixinha. Atriz gorda, sempre interpretar um papel gordo que sofre bullying, ai, é sério. Uma mulher gorda, ela só vai ser colocada nessa caixinha? A mulher bonita vai ser colocada só nessa caixinha? A mulher bonita não pode ser bem-sucedida? Não pode ser boa no que ela faz. Aí a gente vê a Sandra Bullock, por exemplo, interpretando naquele A Proposta, interpretando uma mulher de sucesso. Ela é uma mulher talentosa, ela é uma mulher de visão, ela é muito bem reconhecida profissionalmente, mas ela também é conhecida como uma carrasca, como ruim no filme. Então quer dizer que a mulher, para chegar lá, ela tem que ser ruim. Ela tem que maltratar as pessoas, ela tem que pisar nas pessoas. E na vida real, muitas vezes é necessário mesmo. Porque se você for uma mulher boazinha, emocionada, ai, você não vai ter pulso pra aguentar. Ai, gente, olha, e por isso que eu quis tanto falar do Globo de Ouro. A Demi Moore ganhou uma das indicações que ela também foi, de melhor atriz de filme de comédia, e a Fernanda Torres ganhou de melhor atriz de drama. A Demi Moore falou sobre no discurso dela, né? Falou sobre a pressão estética e a falta de incentivo que teve durante sua carreira. Que nem eu falei agora, que diretores famosos falaram isso pra ela. Você nunca vai atingir outros lugares. Tipo, por que que você tá querendo esse lugar? Você já é bonita. Fica aqui. Você tá grandona. E realmente ela ficou muito conhecida, mas teve muitos filmes que ela fez que não foram nem vistos nem conhecidos. Inclusive, eu senti um pouco disso. Quando eu vi o discurso dela no Globo de Ouro, eu senti um pouco disso no filme A Substância. Porque a Substância, ela tá linda. Ela tá linda. Ela tá na idade atual e tal, não tem nenhuma modificação nesse sentido, mas ela tá linda. Mas ela ouve boatos onde o programa que ela tá atuando no filme vai acabar por ela ser velha. Gente, a mulher tava linda, tava em forma. Inclusive, o programa que ela fazia no filme era um programa de exercício, onde ela. Aqueles. É tipo queima diária, sabe? Que você faz o exercício e a pessoa reflete na frente da TV. No filme ela fazia algo parecido. Era algo assim. Aí tem um corredor, inclusive, que tem vários quadros, porque são vários momentos onde ela teve destaque na carreira. E aí você vê, a mulher tem todo um histórico. Ela vem de toda uma história que ela construiu e ela é julgada pela idade. Você não vê homens passando por isso. Não quero ser, não quero dar uma de feminista aqui, mas também não tem como não atuar porque eu sou feminista. Então, assim, é muito difícil você se calar para essa situação, porque é isso que acontece. Um homem, quando vai envelhecendo, ele fica cada vez. Ai, homem é como vinho, tem certos homens, né? Que a gente fala muito sobre isso. Ai, nossa, esse homem é como vinho. Quanto mais envelhece, mais melhor fica, mais bonito fica, quanto mais maduro, melhor. Mas para a mulher, quanto mais madura, pior. Quanto mais madura, mais julgada, mais criticada. E a Demi Moore falou sobre isso. E aí a gente vê as duas indo buscar estatuetas no auge da sua carreira e o auge sendo considerado pós 40 anos, pós 50 anos. Fernanda Torres, vários perfis pegaram takes dela dando entrevista falando sobre nunca considerar. Tio Paulo, obrigado por você ter previsto anos atrás, mas ela virou pro tio Paulo e pensou: o Oscar tá muito distante. Era, mas tá muito distante. Eu penso isso também de algumas coisas na minha vida. Mas é porque é isso, colocam a gente num lugar e não querem que a gente saia de lá. E quem não assume isso, não quer abrir os olhos para a realidade, seja homem, seja mulher. A verdade tem que ser dita. E não tem como a gente fugir. Então, pensando no quanto isso é histórico, se a gente parar para pensar, voltando ao Ainda Estou Aqui, ao Fernanda Torres, quando a gente fala sobre toda a história do filme, todo o peso que esse filme traz, investimento que foi de uma empresa nacional, que foi a Globoplay, você pensar que o ex-presidente cuspiu na estátua do Rubens Paiva. E o Rubens Paiva foi um homem que ele estava estável,
ele era deputado, ele tinha acabado de comprar um terreno, estava vendo com o engenheiro, o arquiteto no filme para construir sua casa, era a casa dos sonhos da família. Era um homem muito bem casado, vivia um casamento feliz, tinham muitos filhos, era uma família extremamente amorosa, pais bem instruídos, que davam boa educação aos filhos, davam inclusive o mais importante que é atenção e amor. E aí você vê um cara que ele já tinha tudo. Aí ele pensa, não posso ser feliz e tocar minha vida e ignorar o que está acontecendo da porta para fora. Eu não posso fingir que isso não me impacta. Até porque ele era pai. O que eu quero para os meus filhos? Tem uma das primeiras cenas, inclusive, é a filha mais velha, a Verinha, sendo parada pelos militares e sofrendo abuso de poder. Eles estavam fazendo absolutamente nada. Ela e os amigos estavam voltando da praia, de um rolê que eles estavam dando, e pararam eles por nada. Então, assim, como prestar atenção no que está acontecendo? Porque a gente não pode ser tão egoísta ao ponto de pensar que, eu já tenho tantos anos, já vivi tudo que tiver a ver, o que vem daqui para frente, aí quem fica vivo que lide. E é por isso que o meio ambiente tá do jeito que tá. É por isso que o planeta tá do jeito que tá e é por isso que as pessoas estão do jeito que estão. Teve uma matéria agora no Fantástico, aliás, que teve em janeiro no Fantástico, que fala sobre as bandas neonazistas. Então, assim, pessoas que pregam violência, pessoas que julgam outras pessoas pela cor da pele ou pela religião que seguem. É sério que a gente tá odiando, achando normal pessoas odiarem outras pessoas por escolhas que elas tiveram para viverem a sua vida pessoal. Não te impacta em nada. A religião que eu sigo, no que eu acredito, não te impacta em nada. Sinto que as pessoas estão cada vez mais ignorantes. Eu ouvi isso. Eu sempre admirei muito pessoas inteligentes. Sempre. Quando eu falo pessoas inteligentes, eu tô falando de pessoas que buscam conhecimento. Pessoas que leem muito, que buscam, mesmo sem estar estudando nada, buscam aprender uma língua nova, buscam entender quem foi Malcolm X, por exemplo, por que que a vida de Martin Luther King foi tão relevante ao mundo. A gente está falando de pessoas que morreram há décadas atrás e que ainda é lembrado. Eu estava assistindo um programa e eu ouvi uma frase que me impactou muito. Poucas pessoas no mundo têm sonhos nas suas vidas em que não são para elas. A gente às vezes é tão egoísta e eu não tô querendo criticar, não, tá? Eu mesma eu tenho muitos sonhos que são só pra mim, só pensando em mim. E às vezes a gente precisa mesmo ser egoísta na nossa vida. Mas, falando de modo geral, poucas pessoas, por exemplo, fazem doações pra ONGs, são dizimistas nas suas igrejas. E eu tô falando assim, de igrejas que têm uns movimentos bacanas. Eu frequentava uma igreja na época que eu morava com os meus pais, que o padre todo aniversário ganhava um par de sapato, porque todo o salário dele era para dar remédio para a galera da comunidade, porque muitos não conseguiam. Aqui a prefeitura, o governo, né, teve uma fase que tirou vários remédios de doenças que são regulares, que precisam tomar medicação todos os dias. E ele tirou, era gratuito e tirou. Então esse padre fez todo o movimento, conseguir pagar as contas da igreja, porque a igreja precisa se manter de pé, né? Então pagar luz, pagar água e etc. E ainda assim dá para conseguir comprar remédio. Esse padre, inclusive, ele descriminalizou uma comunidade inteira, que é o do Jardim Ângela. O Padre Jaime, quando ele chegou no Brasil, da Irlanda, o Jardim Ângela era conhecido como o bairro mais perigoso de São Paulo. E se a gente fosse comparar, eu acho que talvez até do Brasil. A minha ex-sogra, minha mãe, conta histórias na época de muitos anos atrás, antes da gente ser nascido e tal, quando eles recém chegaram em São Paulo e tudo mais, de sair para trabalhar e ver corpo no meio da rua. Era comum. E esse padre simplesmente, inclusive, tem uma caminhada anual, que é a Caminhada pela Paz, graças ao impacto que ele teve. Olha que pessoa incrível. E ele era extremamente político. Tinha muita gente que criticava, né, o ato dele ser político. Mas se a gente parar para pensar, a profissão dele é política. Porque o povo não sabe votar. E nessa era da fake news, gente, tá triste. Tá muito triste. As pessoas estão hoje em dia acreditando em qualquer coisa, sem base. Eu vejo influenciadores sérios que fazem conteúdos bacanas, trazendo informações, tipo, muito legais, e aí ele coloca fonte, coloca de qual artigo ele tirou aquela informação, a galera nem vê.
A galera nem vai atrás, mas tá lá julgando o que ele tá falando. E ele tá falando com todos os fundamentos e bases teóricas que você pode imaginar, o que ele teria acesso. Então, por isso que eu queria tanto falar sobre o Globo de Ouro, porque eu acho que as pessoas estão se perdendo. As pessoas não estão mais buscando por informações que são tão importantes. Gente, não existe futuro sem história. Não tem como a gente falar que a juventude não precisa. A gente vê muitos jovens. Cara, eu fiquei muito triste. Eu vi um jovem falando que pra que eu vou aprender a fórmula de Bhaskara? Um bandido vai entrar na minha casa e vai falar: e aí, qual é a fórmula de Bhaskara? Se você errar, eu vou soltar a sua casa. Gente, física, química, matemática, não é sobre as contas. A gente chamava de conta maluca, quando tem parêntese, conchete, e enfim, várias coisas. Não é sobre a gente aplicar aquilo no dia a dia. É sobre raciocínio lógico. É isso que aquilo ensina. É sobre muitas coisas. Eu lembro que eu ia muito mal em matemática. Aí meu pai, ele passou numa federal de matemática. Ele só não cursou porque não tinha dinheiro na época. Quem faz faculdade ou quem pensa em fazer, ou quem já fez, sabe do que eu tô falando. A faculdade em si, às vezes você pode ganhar uma bolsa. E ele passou na federal. Você precisa comer lá. Você precisa do dinheiro do transporte. São muitas vertentes. Na faculdade de publicidade, a gente gasta muito dinheiro com com os trabalhos acadêmicos. Então não é sobre só os livros que você vai precisar ler. É sobre o todo. Tudo tem custo. Tudo tem custo. Ainda mais quando você vem da periferia que você ainda tem que trabalhar e estudar. É muito difícil. Então são coisas que a gente não bota no papel. A gente só pensa assim, ah, é falta de esforço. Não vamos esquecer que a realidade é diferente e que é muito difícil. Eu não tô aqui de novo querendo vitimizar, eu tô querendo trazer a realidade. Aí você vê jovens falando que não vê mais sentido em estudar, porque não muda, não atualiza. A história não muda. É claro que com o decorrer do tempo coisas vão acontecendo, tá? Não tô querendo aqui também ser idiota. Mas passado, ele não muda. E ele aconteceu. Como foi? O que ele gerou de mudança? Que poderia ter sido diferente se as pessoas pensassem diferente daquilo que aconteceu lá atrás? Por que que aconteceu aquilo lá atrás? E por que que é tão importante a gente estudar aquilo? Para estruturar o nosso futuro, para não repetir e cometer os mesmos erros. Uma vez eu ouvi dizer que existem dois tipos de pessoas. A pessoa que ouve algum amigo, ou num livro, ou alguma, sei lá, qualquer circunstância da vida, um erro, e você tá no caminho de cometer esse mesmo erro, e aí você ouve essa pessoa ou lê esse livro e pensa: putz, que bom que eu li, então vou me corrigir, já não vou cometer esse erro. E existe a pessoa que precisa passar por aquele problema. Então, é aquela sua amiga que já ouviu 1000 vezes que apanhar do namorado não é bacana. E que ele tá sendo muito violento. Que aquele murro que ele deu na parede pode ser no dia seguinte um que ele vai dar na sua cara. Vai ter amigas que vão ter que passar essa violência. Eu não tô falando que isso é bacana, que isso é legal e uhul. Não, não acho legal. Mas existem pessoas assim, que só acreditam que aquilo vai acontecer quando acontece. É claro que aí envolve muitas outras camadas, né? Uma pessoa apaixonada que não enxerga as coisas, enfim. Eu não vou colocar isso como mérito, mas existem pessoas que estão seguindo um caminho e recebe conselho, lê um livro que a personagem está passando exatamente a mesma coisa e vai querer vivenciar aquilo, experienciar aquilo. Priscila, qual é o melhor tipo de pessoa? Não existe. Não existe um melhor e um pior. Eu sou do tipo de pessoa que gosta de aprender com os erros dos outros. Eu não gosto de precisar ter que passar pelo problema para aprender. Se eu puder evitar, eu evito. Então, eu sempre estou pedindo um conselho de qual é o melhor produto para adquirir. Eu sempre estou pedindo um conselho de qual é o caminho melhor a seguir. Eu estou em dúvida numa coisa, eu não tento prezar só pelo que está claro. Eu converso com alguém e falo, poxa, será que eu estou esquecendo alguma coisa? Será que eu não estou pensando em tal coisa? Será que colocar isso de lado é bacana, é legal para mim? E aí eu peso o que todo mundo me falou, o que todo mundo conversou, e eu tento ver o que que eu considero depois de tudo isso melhor para mim. Eu sou assim. Mas se a outra, eu tive muitos amigos na minha vida que não eram assim. E tá tudo bem. Se eles precisam experienciar algo para viver uma experiência, que experienciem, que não ignorem o que aconteceu lá atrás. Então, é muito triste. Eu tô vendo essa geração de pausa para água. Já beberam sua água hoje? Então eu fiquei vendo esses mini coaches, né? Crianças coaches, e assim, para além da piada, o que eles falam, o que eles acham que fazem todo sentido, eu entendo, porque
A gente já foi criança, a gente já foi adolescente, a gente já foi imaturo. Eu já tive esses pensamentos. A gente falou no episódio que eu fiz com a Cris sobre empreendedorismo, sobre o que na adolescência eu ficava louca porque meus pais me proibiam e hoje eu entendo por que que eles proibiam. Eu entendo o perigo que eu passei quando eu tomei algumas atitudes erradas. Então, é compreensível. Mas o quanto as pessoas estão dando ouvidos para isso. O quanto a educação está cada vez sendo colocada como algo a ser ignorado, como algo a ser menosprezado e diminuído. E o quanto isso impacta na nossa vida. Então, por isso que o Globo de Ouro foi tão importante. Ver uma mulher trans a primeira, olha que atraso, porque já deviam ter sido, já teve tantas incríveis. A primeira a ter sido indicada ao Oscar. A Fernanda Torres falou muito sobre isso. A gente entende que a competitividade é grande e que as pessoas tendem a, infelizmente, querer diminuir a concorrência e torcer muito para que então os brasileiros estão enaltecendo a Fernanda Torres e querendo, né, criticar e diminuir as outras concorrentes. E ela falou uma coisa que eu achei tão bacana. Ela disse que a Emília Pérez, que agora eu vou falar isso porque eu não tenho como. As coisas que eu não tenho certeza, eu gosto de enaltecer quando eu tenho certeza para não cometer nenhum equívoco. Inclusive, se alguém souber, pode comentar que eu vou super adorar ver. Eu não sei se é o nome da atriz, Emília Pérez, ou se é só o nome do filme. Mas ela interpreta, pelo que eu vi a história, inclusive eu fiquei muito curiosa, quero muito assistir. Ela interpreta no filme um cara que já que faz a transição. Ela tenta se unir novamente à sua família, porque ela tem mulher, ela tem esposa, filhos, e ela passa pela transição por questões de segurança, mas eu também já não sei se ele sempre quis transicionar, então não assisti o filme e não posso dizer. Eu tô em dúvida se o nome dela, o nome da atriz é Emília Pérez ou é só o nome do filme. E aí ela passa por várias camadas no filme e tudo mais. Mas o que eu achei bacana é que a Fernanda Torres falou que quando foram para por exemplo, para um espaço onde só tinham sido as vencedoras, né, de alguma estatueta e tal, ou as indicadas, ela chegou meio perdida, porque só tava ela, não tinha ninguém conhecido, e ela ficou meio que sem saber para onde ir, sem saber com quem conversar, e tantas mulheres que ela admirava muito, que ela sempre admirou como atriz e tudo mais. E aí ela ficou meio perdida, ela percebeu isso, pegou ela e falou assim: Oi, tudo bem? Se apresentou e falou assim: Vamos que eu vou te apresentar pra galera. Gente, olha que bacana. E ela deu esse exemplo pra dizer assim: ela é uma mulher incrível, então por favor, não diminuam ela, torçam também por ela. Se ela vencer, a gente também vence. Então, eu quero muito que a Fernanda Torres vença. Eu também quero muito que o filme vença como o melhor filme. Eu acho que vai ser muito, muito legal o impacto disso, o reflexo disso na nossa vida. E eu espero que uma coisa que eu quero muito que esse filme faça, eu quero muito que ele instigue as pessoas a entenderem o que aconteceu, a entenderem que aquilo não foi legal, que a democracia, ela é muito importante para o nosso país. A gente não pode deixar de ser humanizado nunca, que a gente entenda que é muito importante a gente aprender e continuar aprendendo. Eu vejo senhoras de 60, 70 anos estudando, lendo livros. Gente, nunca é tempo de parar de aprender. E existem tantas. Não é legal quando você senta com seu avô, com sua avó e ele conta histórias que você nunca imaginou? Você para pra pensar assim: nossa, meu avô passou por isso. Ou os meus pais, como eles se conheceram? Como foi? Como foi sua adolescência? O que que vocês passaram? Cara, eu amo história. Eu amo história. Eu amo ouvir histórias. E eu acho que, inclusive, isso me inspirou para uma possível convidada familiar. Que eu tava pensando, eu já queria muito convidar ela, mas eu não sabia, não fazia ideia de qual tema, de como, enfim. Então, pensei nisso agora, mas enfim, espero que eu não perca essa ideia. A gente pense em como isso é enriquecedor e que a gente ensine isso para as crianças, que a gente consiga passar isso para as crianças. Bom, é isso. É muito bacana como a gente monta o roteiro e a gente não faz ideia de onde vai parar. Com convidado, isso é um pouco além, inclusive. Mas eu queria muito que não passasse em vão essas indicações, essas mulheres incríveis. Indico super que vocês assistam. A Substância tá disponível para. Você consegue assistir pela HBO, só que você precisa assinar. Tem um programa de assinatura dentro da HBO, que é a Max agora, né? Aí tem como você fazer um teste de 7 dias, que foi o que eu fiz.
Então você assina e aí quando completar os 7 dias você cancela e aí você não precisa pagar nada. A Substância com Demi Moore é fantástico. Você pensa. Eu tive tantas reflexões sobre o filme que eu fiquei assim, estarrecida. Eu não conseguia parar de falar do filme, porque falou sobre pressão estética, falou sobre etarismo, falou sobre percepções de sucesso, falou sobre machismo, falou sobre teve tantas, tantas camadas que eu fiquei, de novo, eu fiquei pensando no filme acho que durante um mês depois que eu assisti. Porque foi muita, muito, muito, muita coisa. E eu lembro que quando me perguntava, eu falava, cara, eu penso tanta coisa que eu não tenho nem como. Eu não conseguiria nem dar um resumo do filme. Porque quando eu penso em certos momentos, eu já penso em várias reflexões que eu tive sobre aquilo. Sendo que, pelo enredo e pela sinopse, eu considerei que a gente ia falar apenas sobre pressão estética. E não, a gente falou sobre muitas coisas. Então, eu precisava falar sobre a substância, precisava falar sobre Ainda Estou Aqui, inclusive vão aos cinemas, valorizem o cinema brasileiro, valorizem a arte nacional. A gente faz muita coisa boa, a gente faz muita coisa bacana e a gente precisa falar sobre isso. Emília Pérez, que eu não assisti ainda, mas eu quero muito assistir, vou buscar saber como é que eu vou assistir. Se eu não me engano, vai vir para o cinema no Brasil em fevereiro. Então, eu vou dar uma pesquisada, porque se for isso mesmo, aí eu vou esperar chegar no cinema. Inclusive, é um objetivo, uma das metas que eu coloquei para esse ano, ir mais no cinema. Eu amo cinema, sempre amei cinema. Meu pai me ensinou muito a isso. Meu pai me ensinou muito, muito, muitas coisas. Acho que a primeira delas é a ser fã de relógio, sou fascinada por relógio. Então, somos duas pessoas na família que não vê valor nisso. Então, se a gente gostar muito e ter como adquirir, a gente faz. Com certeza, filme. Inclusive, eu fico julgando ele, porque hoje ele é completamente avesso. Gente, eu comecei a gostar de heróis por conta do meu pai, e hoje ele não consegue. Ele nem gosta de Homem-Aranha, eu fico pra trás, fico revoltada, porque era pra ele gostar de todos os filmes de heróis, porque foi ele que me ensinou a gostar. Star Wars, Senhor dos Anéis, eu assisti todos esses da infância e adolescência. A gente tinha o costume de ir 3 vezes na semana na locadora de filmes. Na verdade, 4 vezes por semana. A gente alugava durante. A gente tinha pessoas que poderiam escolher os filmes durante a semana. Eu achava isso muito legal. E era legal porque o combinado era: a gente vai assistir todo mundo junto. Eu era proibida de assistir terror. Porque eu sempre fui uma pessoa que sonhei muito. E aí eu me assustava. Só que não adiantava que ele me proibia e eu assistia escondida. E tinha pesadelo, e era horrível. Não tinha nem como esconder que eu tinha assistido escondido, porque ele pegava porque eu falava à noite. E aí eu falava assustada, acordava assustada, tinha muito pesadelo e ele sabia que era porque eu tinha visto. Então eu achava legal esse lance de a gente vai, cada um vai escolher em um dia da semana, mas todos vamos assistir juntos. Eu achava isso muito legal, porque querendo ou não ele ensinava respeito. Respeito à escolha do outro. E por que não tentar ver o que o outro escolheu? Será que é tão ruim assim? Eu sempre odiei filme de violência. E aí aí nessas escolhas eu assistia e alguns eu amava. Então olha como ele ensinou, por exemplo, a gente não ter preconceito quando a gente era criança, com uma coisa tão simples. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Cinema, cultura, arte é uma paixão que eu tenho. Por mais que eu não seja musical, eu amo musicais, mas eu não sou musical, né? Eu não sei tocar nenhum instrumento, não sei cantar e etc. Mas eu amo cultura, amo o universo da música. E por mais que eu também nunca pensei em atuar, nunca pensei em ser atriz, inclusive na faculdade a gente fez alguns trabalhos e a gente revezava para ver quem eram os principais, os protagonistas dos curtas que a gente criava. Nossa, eu odiei quando foi a minha parte, porque o troço difícil é ser ator ou ser atriz. Então, é, mas eu valorizo muito, eu sempre me encantei. Então, quero inclusive ir muito para teatro, porque eu amo teatro, eu amo arte. Quero muito ir visitar mais museus, né, que trocaram muitas coleções das exposições que estão fazendo. Então, quero muito ir atrás disso, porque eu amo, sou apaixonada. E eu sabia que esse tema ia me empolgar um pouco, porque eu amo falar sobre isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários para mim saber o que vocês estão achando, para mim saber o que vocês querem também para os próximos, se vocês quiserem sugerir temas que vocês querem me ver falando, sugerir também convidados, tipo, ai, Priscila, queria muito falar no seu podcast, trabalho com tal coisa, ou falar sobre tal tema, ai, eu também amo cultura, vamos falar sobre teatro, vamos falar sobre tal peça.
Podem comentar à vontade, eu vou gostar muito de saber a opinião de vocês. E eu tô muito empolgada para esse ano, pra gente fazer gravações incríveis. Meu olho desinchou durante a gravação, tava super inchado. O calor às vezes faz isso com a gente, né? É uma tristeza. Mas é sobre isso. O cheiro da Pri.